Nesta lição, iremos falar de regressão linear. Entende-se por regressão linear o processo de determinação dos parâmetros de uma curva de ajustamento, cuja combinação linear aproxima a variável dependente. No mundo real, verifica-se com frequência a existência de uma relação ou função entre duas ou mais variáveis. Por exemplo, os pesos das pessoas dependem em certo grau das suas alturas, as circunferências dos círculos dependem dos seus raios, a potência debitada por um motor diesel depende da pressão e temperatura dos seus cilindros, etc. Essa relação obedece a uma lei física, económica ou sociológica. Muitas destas leis já conhecemos, graças aos avanços científicos, mas ainda há muito por descobrir e compreender. Por exemplo, se medirmos a temperatura de um determinado fluido compressível, à medida que aumentamos a sua pressão, provavelmente obteremos algo parecido com o gráfico apresentado. Gráfico esse que muitas vezes lhe chamamos diagrama de dispersão. Ora, a lei física que regula a relação entre estas duas propriedades será a função f, que desconhecemos. O conhecimento da função, curva de ajustamento ou modelo matemático, que melhor traduza cada relação, é muito importante. Por exemplo, só a existência de uma lei de variação ou da equação de uma curva de ajustamento é que permitirá a estimativa aproximada ou exata do valor de uma variável, também chamada de variável dependente, em função da ou das outras, também chamadas de variáveis independentes. Normalmente só conseguimos obter um modelo aproximado, mas desde que satisfaça os objetivos da análise necessária, será suficiente. O modelo, quando temos várias observações da variável dependente e das variáveis independentes, pode ser obtido por interpolação, isto é, a determinação dos parâmetros de um tipo de função, normalmente um polinómio, conhecida por interpolação polinomial, que passe por todos os pontos observados, ou por mínimos quadrados. Isto é, a determinação de um tipo de função, normalmente selecionado entre os que melhor traduzem a distribuição de pontos observados, que passa o mais próximo possível por todos os pontos observados. Neste caso, estamos a procurar a reta que passa o mais próximo possível pelos pontos observados. Os modelos obtidos por interpolação são úteis, entre outras coisas, para a estimativa de valores da variável dependente no domínio das variáveis independentes observadas. Aqui estamos a tentar saber qual é que seria a temperatura para uma determinada pressão que não foi observada. Indo à curva de interpolação, obtemos este valor que é próximo do valor real, que seria este aqui. Os modelos obtidos por mínimos quadrados são úteis, entre outras coisas, para a estimativa de valores da variável dependente fora do domínio das variáveis independentes observadas. Estimativa esta é que também podemos chamar de extrapolação. Portanto, no caso dos mínimos quadrados, o que costumamos fazer é a extrapolação. Isto é, tentar saber que valor da variável dependente é que teremos para uma variável independente fora do intervalo dos valores observados. A extrapolação, quando comparada com a interpolação, está sujeita a uma maior incerteza e a um risco maior de produzir resultados sem sentido. Para se fazer a extrapolação, é conveniente usarmos algum do nosso conhecimento ou intuição sobre o processo modelado, para assim escolhermos a melhor função de aproximação dos dados observados. De facto, inicialmente pensámos que a relação entre as duas variáveis era uma reta. Ora, a tendência dos pontos aproxima-se mais de uma parábola.
Logo, se tivéssemos escolhido a parábola como o tipo de curva para fazermos o ajustamento, teríamos obtido uma melhor estimativa da temperatura. Estamos a ver que a linha a preto é a lei física, e se tivéssemos usado a parábola, teríamos uma estimativa muito mais próxima do valor real do que usando a reta. O método de extrapolação a ser aplicado depende de um conhecimento prévio do processo que criou os pontos de dados existentes. Questões cruciais são, por exemplo, se os dados podem ser considerados contínuos, suaves, possivelmente periódicos, etc. No âmbito da manutenção, nomeadamente do controle de condição e da necessidade de efetuarmos análise de tendência para anteciparmos a ocorrência de avarias, estamos mais interessados em abordar a técnica da extrapolação. Normalmente, no controle de condição, nós selecionamos determinados parâmetros que consideramos sensíveis ao dano, como, por exemplo, o nível global de vibração, a temperatura, uma folga, consumo de óleo, etc. E depois acompanhamos esse valor ao longo do tempo. Aqui estamos a ver um gráfico em que marcamos o valor medido ao longo do tempo, que pode ser meses, podem ser semanas. O que acontecerá normalmente é que o valor medido oscilará em torno de um valor de referência, que é um valor normal e que é o valor que o fabricante aconselha. Enquanto o valor medido oscilar em torno do valor de referência, está tudo bem, não há preocupações. No entanto, a determinada altura, quando um dano ou uma anomalia se começa a desenvolver, este valor medido irá alterar-se, irá começar a aumentar. Nós fazemos em manutenção a detecção de um problema quando o valor medido ultrapassa um nível de alarme que nós chamamos de alerta. Há dois níveis de alarme que costumam ser definidos, e que é o nível de alerta e o nível de perigo. O nível de alerta significa que, quando é ultrapassado, existe um problema, existe uma anomalia, existe um dano. O nível de perigo, quando é ultrapassado, significa que já estaremos em situação de avaria e que é aconselhável parar imediatamente o equipamento. A detecção, ou seja, quando o valor medido ultrapassa o nível de alerta, costuma ser feita por computador, de forma automática. E porquê? Porque numa empresa temos muitas máquinas, temos muitos parâmetros que medimos e é impossível consultar todos os gráficos e ver se algum valor ultrapassou ou não o nível de alerta. E para isso, normalmente é o computador que o faz. Ora, a análise de tendência, que irei já falar, serve para antecipar este evento. Ou seja, só quando o valor medido cruzasse a linha de alerta é que eu saberia que existia um problema com essa máquina. Mas através da análise de tendência nós podemos antecipar esse evento. Então, quando nós temos os valores que se alteraram e que estão a começar a aumentar, nós podemos fazer uma regressão linear, aproximando os pontos, por exemplo, de uma reta. É normalmente a forma mais utilizada, é aproximar os pontos através de uma reta. Prolongando a reta, vamos determinar o ponto em que ela interseta o nível de alerta. A diferença de tempo entre a data estimada e a data atual, que é este ΔT, é o tempo de antecipação que ganhamos para começar a diagnosticar e programar uma intervenção de manutenção para corrigir o problema. Normalmente, a extrapolação faz-se a partir de modelos obtidos pela análise de regressão. Chama-se análise de regressão ao conjunto de técnicas de modelação e análise de variáveis relacionadas, quando o objetivo é a relação entre uma variável dependente, y, e uma ou mais variáveis independentes, x ou x1, x2, xp, a que chamaremos análise de regressão simples ou de regressão múltipla, respectivamente. Chama-se análise de regressão linear quando a relação entre a variável dependente e os parâmetros da curva de ajustamento é linear. O método mais antigo de estimação dos parâmetros da curva de ajustamento da regressão linear é o método dos mínimos quadrados, que foi criado por Legendre em 1805 e Gauss em 1809. Em inglês, LIST.
squares method.